Boa noite. Boa noite, boa noite. Oi, tudo bem? Ai, meu Deus, que frio na barriga. Boa noite, gente. Oi, pastor. Boa noite. Oi, pastora. Vão intercedendo por mim aí. Como vocês estão? Boa noite. Hoje vai ser forte, acho. Amém. Que Deus me use. Ai. Tô tremendo, mas vamos lá. Boa noite. Boa noite. Vou esperar mais um minutinho. E daí a gente já começa. Ai, eu tava com frio, mas daí agora que eu entrei aqui ao vivo, eu já tô ficando com calor. Mas eu acho que o calor é de nervoso, porque tá frio aqui. Daqui a pouco eu já vou estar suando, meu Deus. Mas vamos lá. Deixa eu arrumar aqui pra tela não bloquear. Boa noite. Eu não sei como que faz pra tela não bloquear. Tela. Bloqueio automático. Ai. Amém. Amém. Eu vou orar pra gente começar a live. E hoje eu tive um dia todo de muita preparação para fazer essa live. Eu creio que Deus vai falar com bastante gente aqui hoje, em nome de Jesus. E então eu vou orar pra gente começar. E é isso, espero que vocês fiquem aqui comigo até o fim, porque Deus me deu uma palavra muito forte e que vai ser bênção. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que tirou um tempo para estar aqui. Eu te agradeço pelo que tu tens feito na minha vida e através da minha vida. E nesse momento, Senhor, eu te peço, Pai, que tu venha como um rio fluir nessa live. Faz o que for da tua vontade, Senhor. Me usa da forma que tu quiser, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, alcance a vida de cada pessoa que tá aqui me assistindo. Porque eu sei, Pai, que eles não estão aqui para assistir a Daniela. Eles estão aqui para ouvir uma palavra que vem do teu coração, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço que tu visite a casa de cada pessoa que está aqui. Visita o coração, Senhor. Enche, Senhor, o coração de cada pessoa que está disponível para ouvir a tua voz, Pai. Cuida da casa de cada um, Senhor. Visita os familiares. Senhor, tira toda a distração dessa live, Pai. Que caia por terra toda e qualquer distração que venha querer confundir, que venha querer tirar o foco, que venha querer destruir, Pai, o que tu queres falar. Em nome de Jesus eu peço que tu venha crescer, Pai, nessa noite, que eu diminua, Senhor, e que eu desapareça, Senhor, e que venha só a tua glória, o teu poder, a tua unção sobre mim, e que a tua palavra, Pai, alcance corações que estão partidos nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, que tu possa honrar a vida dessas pessoas, que muitas eu sei que adiaram compromissos, que desmarcaram compromissos para estar aqui ouvindo a tua palavra. Então,
Vem com a tua provisão sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, abençoa a palavra de hoje, abençoa a nossa noite de hoje. Esteja aqui comigo, esteja na casa de cada um, Pai. Que cada pessoa que está aqui possa sentir a tua presença como eu estou sentindo, Pai. Possa sentir essa unção, possa sentir o teu amor, possa sentir o teu abraço, assim como eu estou sentindo aqui. Que o teu Espírito Santo invada, Senhor, a casa de cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar, então. Para mim ainda é muito novo, né, fazer isso. E eu ainda fico um pouco nervosa. Então, tenham paciência comigo, mas Deus vai capacitando. Eu orei muito para Deus falar comigo, para Deus me mostrar o que Ele queria que eu falasse, né? E eu até falei nos stories essa semana que de forma nenhuma eu nunca quero chegar aqui e falar o que eu tenho vontade. Eu peço para Deus para que eu fale o que Ele quer que eu passe, né? Que eu tenha sabedoria para passar o que vem do coração dele e jamais do meu coração. Então eu já vinha de muito tempo pedindo para ele se revelar para mim, para ele falar mais e mais e mais comigo, porque ele é tão bom para mim, né? Ele é tão bom para nós e muitas vezes a gente fica achando que ele não tá falando com a gente, mas a verdade é que ele fala com a gente todos os dias e a todo momento. Se a gente tiver atenção, a gente vai poder sentir o cuidado dele em todo o momento do dia. Mas eu fiquei orando e pedindo para ele realmente me ungir com a graça dele, para que eu viesse aqui falar o que fosse do coração dele para vocês. E para quem não me conhece, assim, eu sempre me virei muito bem sozinha. Desde pequena eu sempre fui muito independente, porque em casa era só eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe trabalhava muito, a minha irmã era mais velha, assim, então a gente ficava muito sozinha em casa. Eu sempre me virei muito bem, eu sempre fui muito independente, eu sempre soube cuidar da casa, eu sempre fiz muita coisa sozinha, então até hoje eu ainda sou muito independente, né? Eu gosto das coisas muito do meu jeito, assim. E até hoje, se as coisas não saem muito da forma como eu quero, como eu planejo, eu ainda tenho uma certa dificuldade em lidar com isso. E o Bruno acaba sofrendo, né? Porque quando as coisas não saem do meu jeito, eu fico um pouquinho nervosa. E Deus tem me trabalhado muito nisso, sobre as coisas não saírem do jeito que eu planejo, porque eu realmente gosto que as coisas saem do jeito que eu planejo. Eu sempre fui assim, né? Eu sempre fui muito determinada em, se eu quero uma coisa, geralmente eu conseguia. E eu não entendia muito bem, e para mim até às vezes ainda é difícil compreender por que Deus me deu um propósito tão grande. Pelo menos nos meus olhos é um propósito muito grande, é um chamado muito grande, tá aqui e falar para tantas pessoas e impactar a vida de tantas pessoas. Para mim isso, nos meus olhos, isso é um chamado gigantesco e eu não me sentia capaz. E eu falava, Senhor, eu não sou capaz disso. E isso eu não consigo. E eu entendi que se Deus me chamasse para uma coisa que eu tenho facilidade, eu apoiaria toda a minha confiança em mim. Eu sempre falaria assim, não, é porque eu consigo, é porque nisso eu sou boa. Não, é que com isso eu tenho facilidade. E eu esqueceria de Deus. Então eu entendi e tô entendendo, e tô nesse caminho de entender que Deus me chamou para fazer isso porque eu não tenho capacidade nenhuma. Eu dependo 100% da unção de Deus para estar aqui falando. Eu dependo 100% que Ele esteja aqui comigo, porque eu sozinha,
eu me apoiar na minha capacidade para falar de Deus, para abrir uma live e falar de Deus, eu, na minha capacidade, eu não conseguiria e ainda não consigo, né? É só pela misericórdia de Deus mesmo que eu tô aqui. E eu entendi que se Ele me desse qualquer outro chamado, que eu me apoiasse na minha capacidade, eu não me lembraria dele. Então, Ele me deu um chamado que eu preciso depender dele 100%. E muitas vezes Deus só nos entrega as coisas que só Ele pode fazer. Ele entrega a promessa que a gente vai depender dele 100%. Porque se Ele entregar uma promessa que a gente não depende dele, a gente vai tirar os olhos dele. E tudo que Ele nos pede para fazer é para manifestar a glória dele. Então, não tem nada que Deus vai te pedir para fazer que não seja para manifestar a glória dele. Tudo que Deus nos pede para fazer não é para nós, é para Ele. E a gente tem que ter isso em pensamento. Tudo que a gente fizer não deve ser para nós, deve ser para o Senhor, deve ser para Deus, deve ser para manifestar a Deus. E para colocar toda a nossa confiança nele. E não em nós, somente nele e em ninguém mais, e em mais nada. E como eu falei, né, eu vinha de um tempo pedindo muito para Deus se revelar para mim. E essa semana eu tive uma experiência muito especial com Jesus. E para muitas pessoas isso vai soar como, ai, nada a ver. Talvez não tenha nada a ver para umas pessoas, mas quando a gente sente o Espírito Santo se manifesta em pequenos detalhes que os outros vão olhar e vão dizer assim, loucura, ai, nada a ver. Mas pra gente, a gente sente a voz do Espírito Santo ali naquele momento que a gente pede. E essa semana eu treino bastante, né? Eu faço bastante academia, eu faço bastante atividade. Vocês veem que eu faço musculação, eu faço Muay Thai, agora eu joguei tênis. E eu vou inventando porque eu gosto de me exercitar. E fazia tempo que eu não ia pra aula de bicicleta. E aí essa semana eu pensei, eu vou pra aula de bike, né? E aí eu fui pra aula e a aula é muito legal aqui porque tem umas luzes e no meio da aula assim o professor apaga as luzes e fala pra gente começar a refletir, né? Ele deixa tudo apagado, deixa meio sem som assim. E no meio da aula que eu tava fazendo, no meio da aula, eu comecei a orar. E como é tudo fechado, na verdade eu acho que tinha som, não sei se tinha letra, não consigo me lembrar direito. Eu sei que eu orava meio em voz alta, porque eu sabia que ninguém ia me escutar, né? Porque o som era alto. E daí eu orava assim, falando, Deus, por favor, fala comigo de alguma forma. Por favor, deixa eu te sentir de novo como eu te senti há um tempo. Porque o que acontece? Lá em São Paulo, eu tinha uma rotina muito regrada, né? Eu acordava cedinho. Eu tava acordando 5 horas da manhã e fazendo meu devocional e falando com Deus. E depois eu fazia minhas coisas. E eu tava carregando um fardo muito grande, que desde que eu cheguei em Porto Alegre eu não acordei mais cedo. Mas nem por isso eu parei de buscar Deus. Eu só mudei o horário. Só que isso, pra mim, dentro do meu coração, tava me deixando com um fardo pesado, que eu pensava, não, se eu não buscar de manhã cedo, de madrugada, enquanto as crianças estão dormindo, eu não tô fazendo certo. Deus não vai se agradar porque eu não tô fazendo na hora que eu gosto. E né, entra naquele caso que eu falava sobre as coisas serem do jeito que eu gosto. E eu tava me culpando muito com isso, que eu não tava acordando cedo pra fazer as coisas, e daí eu fazia à tarde, fazia à noite, mas eu tava fazendo, mas não da forma que eu queria. E aí, eu no meio da aula, comecei a orar, e a primeira aula que eu fiz a aula normal, e eu não sabia que tinha um ranking de colocação. E aí, eu sou um pouco competitiva. E eu vi que tinha ranking. E na segunda aula eu pensei assim, tem ranking, né? Eu não sabia. Então na outra eu vou caprichar bastante. Porque, sei lá, de 15 alunos eu fiquei em 13ª, assim, na primeira aula. Aí eu falei, não sabia que tinha ranking. Então na próxima eu vou me doar. E aí teve uma vez ou duas, não me lembro, que eu fiquei ali em primeiro, nas primeiras colocações. Mas porque eu me puxei muito pra isso. E aí, na aula de quinta, eu orei ali e eu tava um pouco cansada. E daí, acabou a aula, eu saí, me despedi, né, das meninas. E quando eu cheguei no carro, eu recebi um e-mail.
E daí recebe assim, seu ranking, sua performance da aula. E aí eu vi que eu tinha ficado em primeiro lugar. E assim, a gente vê as outras pessoas pedalando. Eu vi umas meninas pedalando que estavam dando a vida. E eu não tava, né? Naquele dia eu não tava meio competindo, assim, né? Nem pensei em ficar em primeiro lugar. E ainda eu pensei assim, hoje eu não vou ficar nas primeiras colocações, porque eu não me esforcei muito. E aí quando eu cheguei no carro, eu vi que eu tinha ficado em primeiro lugar da sala. E aí eu falei, ai Deus, eu entendi Deus falando e eu comecei a chorar. Mas não que eu comecei a chorar porque eu fiquei em primeiro lugar da sala, não é isso, né? Eu não fiquei feliz porque eu fiquei em primeiro lugar, foi porque eu entendi Deus falando comigo. Porque eu saí de lá pensando assim, eu não dei o meu máximo, eu não fiz da forma que eu fiz as outras vezes que eu merecia ficar em primeiro lugar, ou ali em segundo, terceiro. Eu saí pensando assim, eu não dei o meu máximo, então não vou ficar, né, nas primeiras colocações. E eu comecei a chorar, porque eu senti como um sussurro de Deus falando pra mim assim, eu tô gostando da tua busca, para de se cobrar tanto. Pra mim, tu tá no topo da minha lista de prioridade. Da forma que tu tá buscando. Tu tá achando que não tá bom nos teus olhos. Tu poderia ter ido mais e mais, assim como na bike, né? Que eu pensava que eu podia ter feito mais. E foi como um sussurro de Deus, assim, que ele falou, pra mim, tu tá na minha lista de prioridades. No meu ranking, tu tá em primeiro lugar. A forma como tu tá fazendo tá bom, para de se cobrar. Para de pensar que não tá bom. Eu comecei a chorar, mas eu chorava igual uma criança. Eu chorava assim, e eu falava, Senhor, eu quero te deixar em primeiro lugar na minha vida também. Eu não quero só eu ser a tua prioridade, porque mesmo eu com o fardo pesado de eu pensar que eu não tô buscando da forma que é suficiente, Deus tá olhando pra mim. E eu falei, Senhor, eu quero te pôr em primeiro lugar da minha vida. E eu quero que todos saibam que tu é o primeiro lugar da minha vida. Eu não quero viver uma vida que outras coisas serão a prioridade da minha vida. E eu chorava muito e foi muito especial, assim, porque foi um momento só eu e Deus. Difícil de explicar, mas Deus se revelou de uma forma muito especial para mim. Ele me tirou um peso tão grande, um peso muito grande de que Ele nos ouve, Ele nos entende, Ele conhece o nosso coração. O que importa é o nosso coração para Ele. E aí eu escutei uma pregação que fala sobre a história de duas irmãs. E fica em Lucas 10, a partir do versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada demais, com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E daí, eu fiquei pensando na história, porque quando a gente vai receber uma visita, eu pelo menos quando eu vou receber uma visita aqui, a gente arruma tudo, né? Tem vezes que a reunião das mulheres do time é aqui em casa, na terça-feira. E quando na segunda não dá tempo de arrumar a casa do final de semana, eu falo assim para as meninas, eu falo, arruma só a sala, e pra sala tá bem arrumadinha pra quando as meninas chegarem, e daí depois vai lá pra dentro, mas a sala deixa tudo bem arrumadinha pra quando chegar.
E é assim que a gente faz. Quando vai chegar a visita em casa, a gente arruma tudo, fica tudo perfeito. Meu Deus, vai chegar. Então imagina como que ficou Marta e Maria quando Jesus ia chegar na casa delas. Arruma aqui, vem, varre, tira o pó. Meu Deus, imagina se Jesus quiser isso. Não, vamos arrumar tudo, vamos arrumar tudo, vamos arrumar tudo. E eu imagino elas arrumando tudo, porque imagina Jesus ia vir ficar na casa delas. E aí quando Jesus chega, a Marta, ela tá ocupada demais, terminando de arrumar a bagunça, limpando, e Jesus tá ali. E quantas de nós a gente perde tanto tempo arrumando as coisas do passado, enquanto Jesus tá entrando na nossa casa? Jesus tá entrando, Jesus já chegou, Jesus já abriu a porta. Ele já entrou, ele já tá sentado na sala de casa e a gente tá ali perdendo tempo. Então, a gente tá, Marta, não, eu tenho que arrumar, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer isso, não, porque eu tô preocupada com isso. Não, porque eu tô ocupada com isso, mas Jesus tá ali, sentado no sofá. Ele tá esperando, ele tá esperando. Mas a gente tá ocupada com um monte de problema, aí a gente tá ocupada com ressentimento, daí a gente tá com falta de perdão, porque a gente não pode, eu não posso perdoar aquilo. Aí a gente tá querendo pôr tudo em ordem, aí a gente tem ressentimento, aí a gente se lembra de alguém que fez mal pra gente, aí a gente tá preocupado com a doença, aí a gente tá preocupado, mas Jesus tá ali sentado esperando. E aí ele fala, e aí a Marta ainda, ela é meio Danielinha, né? Ela ainda quer dar ordem para Jesus. Jesus, diz pra Maria me ajudar aqui, ó, eu tô arrumando tudo e ela tá aí sentada. E a gente também é meio Marta nisso, né? Porque a gente ainda quer dar ordem do que Jesus tem que fazer com os outros. Que a gente olha os outros, a gente se acha melhor, porque a gente tá arrumando, a gente tá cuidando de tudo, e os outros não, as outras estão lá sentadas, sem fazer nada. Então a gente ainda quer dar ordem para Jesus mandar a outra fazer o que a gente tá fazendo. E aí, Jesus fala, Marta, Marta, né? Você tá preocupada e inquieta com muita coisa. A Maria escolheu a parte que não lhe será tirada. Imagina se Jesus vai visitar você na sua casa hoje. E você tá ocupada demais, fazendo tanta coisa. Colocando tanta coisa em ordem. E daí a gente esquece que Jesus é a ordem. A gente não precisa pôr mais nada em ordem quando Jesus chega. Porque Jesus é a ordem. E hoje eu sei que ele tá passando aqui. Eu sei que a ordem tá entrando na casa de alguém. Eu tenho certeza disso. Que a gente não precisa mais se preocupar em pôr nada em ordem. Porque a ordem chegou. E às vezes a gente está ocupada fazendo coisas que Deus não nos chamou para fazer. Em nenhum momento na Bíblia fala que Jesus pediu para Marta arrumar a casa. Ele não pediu nada para Marta arrumar a casa. E ele falou, a Maria está fazendo a melhor parte, não será tirada. Tudo que a gente quiser arrumar com as nossas próprias mãos vai bagunçar de novo. Se a gente arruma a cama, a gente dorme, no outro dia tá bagunçada de novo. Só o que Jesus arruma que fica arrumado para sempre. O que a gente arruma com a nossa própria mão é destruído. E aí eu gosto de uma história que fala assim, tinha um homem, eu até escrevi para não esquecer. Tinha um homem que ele tinha plantado tomates. E aí, na noite anterior, que ele ia colher os tomates, na noite anterior veio insetos e acabaram com os tomates dele.
E no outro dia, ele foi colher os tomates e todos os tomates estavam destruídos. E aí ele olhou aquilo e ele ligou pro vizinho dele, que também plantava tomates, e falou: olha, todos os meus tomates foram destruídos. E aí o vizinho falou: olha, os meus estão ótimos. Os meus estão madurinhos, vermelho, eu vou colher tudo hoje. E aí esse homem ficou brabo com Deus. E ele foi orar e ele falou: Senhor, por que tu permitiu que destruíssem os meus tomates? Por que tu deixou fazer isso? Eu não tenho mais nenhum tomate para colher, tudo foi destruído. E aí Deus olha para ele e diz: bom, eu nunca te chamei para plantar tomate. Eu não tenho obrigação de cuidar do que eu não te dei. E eu me vi muito nisso, porque quantas vezes a gente está querendo plantar o que Deus não mandou a gente plantar? E quantas vezes eu quis plantar tomate porque todos à minha volta estavam plantando tomate. E daí eu pensava que eu tinha que plantar também. E até um dia que Deus me falou: eu não te chamei para isso. E hoje eu sei para que eu fui chamada. Mas a verdade é que a gente nunca vai saber para que a gente foi chamada. A gente nunca vai saber se a gente está certo, se a gente não estiver preparado para estar errado. E muitas vezes é só quando a gente souber que a gente fez um caminho, não, ops, isso aqui tá errado, não foi para isso que Deus me chamou. A gente tem que estar preparado para estar errado, para descobrir o que é estar certo. E muitas vezes o medo do que os outros vão pensar, ele ainda nos paralisa. E muitas vezes até me paralisa também. Tanto que a minha luta maior é aparecer em live e meu Deus, se eu errar, se eu falar uma coisa errada. Eu não conheço a Bíblia direito, eu não conheço todas as histórias, eu não tenho formação nenhuma, muito menos teologia. Eu não sei me comportar direito na frente da câmera. Eu sei que eu me mexo muito, mexo no cabelo, eu fico nervosa. Eu não tenho capacidade. Eu só tenho temor. E eu só peço unção para Deus, só isso. E quando a gente descobre quem a gente é em Jesus, e quando eu descobri quem eu sou em Jesus, e o que Ele diz que eu sou, é quando eu tenho coragem de vir e falar. Porque por mais que eu erre alguma história ou alguma palavra, eu continuo sendo quem Deus me chamou para ser. Eu continuo sendo muito além do que a Daniela, mãe do Henry, mãe da Helena, esposa do Bruno, filha da Cláudia, irmã da Roberta. Eu sou muito mais que isso para Deus. E a gente é muito mais, e você também é muito mais que um rótulo que as pessoas olham. E o excesso de medo que a gente tem é a falta de confiança em Deus. Porque se a gente confia que Deus está do nosso lado, a gente vai ter medo do quê? Se a gente tem medo que o nosso casamento acabe, é porque a gente desconfia que Deus vai dar o sustento. Se a gente tem medo de perder nossos filhos, a gente desconfia do cuidado de Deus. Se a gente tem medo de não como que é? Crescer na vida, de não prosperar, é porque a gente não confia na promessa de Deus. Se a gente tem medo de dar o próximo passo, é porque a gente não confia que Deus está do nosso lado.
E eu sempre falo pro Henry, né? Henry, quem tem Jesus não tem medo. E ele sempre fala assim que ele não tem medo de nada, né? E eu falo, isso aí, filho. Quem tem Jesus não tem medo. Ele não tem medo, graças a Deus, né? Ele não tem medo do escuro. Claro que ele tem medo de algumas coisas, né? Mas sempre que ele quer falar que ele tá com medo, eu olho pra ele bem sério e falo, filho, tu tem Jesus? Quem tem Jesus não tem medo de nada. E essa é a diferença entre confiar em Deus e confiar em nós. Porque se a gente confia em nós, a gente tem medo de tudo. Se a gente confia em Deus, a gente sabe que a gente está seguro. E quando a gente coloca a nossa esperança na gente, a gente se decepciona. Muitas vezes que eu coloquei a minha confiança em mim, ou que eu coloquei a minha confiança no Bruno, na Rô, na minha mãe, muitas vezes eu me decepcionei. Porque não são nas pessoas que a gente tem que pôr a nossa confiança. Se alguém pôr a confiança em mim, vai se decepcionar. Todo mundo é humano, todo mundo é falho. A nossa confiança é em um só, que não nos decepciona. E tem gente que não põe a confiança em pessoas, mas põe a confiança em viagem. Não, porque eu preciso fazer essa viagem para ser feliz. Não, porque quando eu comprar essa bolsa, aí eu vou estar realizada. Não, porque quando eu fizer estética, aí o meu marido vai me achar bonita. Quando eu conquistar, não, porque eu preciso ter uma casa própria. Ou não, porque eu preciso ter um carro. Aí sim, aí eu vou estar bem. No que a gente está colocando a nossa confiança? A nossa confiança tem que estar só em Deus. E em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A gente é humana, a gente é falha, a gente acha que tá fazendo uma coisa certa e quando vê tá fazendo errado. E outro versículo que fala, no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam. E daí, nessa minha Bíblia aqui que eu comprei para estudar, aí fala, né, que o Monte Sião, para o povo de Israel, ele representava o centro da terra e era o lugar de habitação de Deus. Por isso que falam, né, que serão como o Monte Sião, que não se abalam. E eu, pelo menos, não sabia, né, o que é o Monte Sião. E assim são as pessoas que confiam no Senhor. Elas não se abalam. Mas a palavra fala, né? Não se apoie no seu próprio entendimento. Confie só no Senhor de todo o seu coração. E é só a unção de Deus que nos qualifica. Não tem nenhuma outra coisa. Pode acreditar ou não. É só a unção de Deus. E a unção de Deus é quando a presença de Deus vem sobre nós e nos capacita a fazer alguma coisa. Só a unção de Deus nos transforma em um ser humano melhor. E eu sei que a unção de Deus me transformou num ser humano melhor. Eu sei que a unção de Deus transformou a minha vida, transformou a minha casa. Eu sei que o favor de Deus transformou o meu casamento. Eu sei o que a unção de Deus é capaz de fazer dentro de uma casa. Eu vivi o poder do favor e da unção e da misericórdia de Deus. E eu vivo todos os dias isso na minha família. Se a gente só fizer
o que a gente sabe fazer, qual a empolgação da vida? De fazer só o que a gente sabe. Ir pro trabalho faz todo dia a mesma coisa. Isso aqui eu sei fazer. Não ter uma empolgação para fazer uma coisa diferente. Não ter um frio na barriga. E é tão prazeroso sentir um frio na barriga e sentir Deus fazendo o que só Ele é capaz de fazer, porque a gente não é capaz de fazer. É tão especial a gente dar um novo passo e saber assim, Senhor, até aqui eu fui sozinha, mas agora é só confiando em Ti. E nós não somos capazes de nada sozinhos. Nada. Tudo que a gente conquistou sozinha, com a nossa capacidade humana, Deus com um assopro acaba com tudo. Eu anotei aqui que a palavra de Deus fala que nós não somos capazes de nada sozinhos. 2 Coríntios 3, 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com a base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É bíblico. Toda a nossa capacidade vem de Deus. Sozinho a gente não tem capacidade nenhuma. E Deus não escolhe a gente pela nossa capacidade. Ele escolhe a gente quando a gente está disponível. Quando a gente está como Maria, ouvindo, aprendendo, confiando. Não como Marta, ocupada, brigando, atarefada, andando de um lado para o outro, enquanto Jesus está sentado na nossa casa. Ele nos escolhe quando a gente está como Maria, disponível, confiando, entregando, ouvindo. E quando o nosso coração arder pra gente fazer alguma coisa e o medo tentar impedir, que é assim que foi comigo por muito tempo. Por muito tempo, Deus colocou no meu coração para eu fazer isso. E o medo muitas vezes tomou conta. A vergonha. E o que a gente pode fazer é orar. Orar, se humilhar na presença de Deus e confiar. Porque se eu não tivesse confiança em Deus hoje aqui, jamais eu estaria fazendo isso. Aqui é a prova de toda a minha confiança em Deus. E é só com a confiança em Deus que a gente vai romper limites. Porque com a confiança em nós mesmos a gente não vai longe. E com a confiança em Deus a gente rompe. As águas do Rio Jordão, elas só foram abertas quando o povo de Israel pisou nelas. Antes disso, o mar estava fechado. Só quando os israelitas pisaram, o mar abriu. O rio, né? O Rio Jordão abriu. E eu tô colocando meus pés aqui hoje. Eu tô dando meu passo de fé. E eu sei que vocês também podem colocar o pé nas águas do Rio Jordão para o rio abrir. E eu sei que tem gente que quer e pode e vai dar
o passo. Um passo que precisa para o rio abrir. E a minha palavra era essa. E eu finalizo com Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz: Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então persevera na provação, que a Bíblia garante que a gente vai ser aprovado e que Deus nos dará a coroa da vida. É uma promessa. E ou a gente acredita na Bíblia ou não acredita, porque não dá de acreditar só em um salmo e daí em outra coisa a gente não acredita nisso, eu quero acreditar nisso, não quero. Ou acredita em tudo ou não acredita em nada. Não dá de viver o meio termo. E se Deus nos prometeu uma vida próspera, uma vida boa, perfeita e agradável, a gente tem que confiar. Confiar nele, somente nele. E eu tô confiando nas promessas que ele me fez, porque a promessa que ele me fez era grande, era linda. E sem um passo de fé, o Rio Jordão não vai abrir. E se Deus me prometeu, ele é fiel para cumprir. E eu confio nisso 100%. E é isso, e como prometido para vocês, eu pensei em a gente fazer as próximas lives. Vai ser sexta-feira. E na próxima sexta-feira eu vou falar sobre Tiago. A gente vai ler todo o livro de Tiago. É um livro muito bom e é um livro bem pequenininho, tem só 5 capítulos. Então é um livro muito bom, muito fácil de entender. É um livro com muito ensinamento. Eu tenho certeza que vai fazer muitos de nós romper e entender o que Deus quer que a gente faça pra gente crescer cada vez mais. Então, na próxima live a gente vai falar sobre Tiago, capítulo 1, e vão ser 5 sextas-feiras. Primeiro vai ser Tiago, capítulo 1, depois eu vou falar sobre o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. A gente vai ler todo o livro de Tiago e vai estudar o livro de Tiago. E vamos ver o que Deus faz com a gente esse mês, então. Eu agradeço do fundo do meu coração vocês que estiveram aqui. Eu agradeço vocês por essa paciência, pela graça, pelo amor que vocês derramam tanto na minha vida. Eu me sinto muito amada e cada mensagem que eu recebo aqui é um abraço de Deus. Então eu agradeço vocês muito, muito, muito por me ouvirem, por me incentivarem, tantas de vocês, né? Me incentivarem a estar aqui. E eu só peço que Deus abençoe vocês e fale com vocês e se revele a vocês na noite de hoje. E se revele a vocês nesse final de semana. E que vocês possam ter experiências maravilhosas com Deus, porque Ele é real, Ele existe, Ele nos escuta. Ele tá do nosso lado. É só a gente buscar, é só a gente confiar. Amém? Obrigada, gente. Deixa eu ver as mensagens. Amém, pastora. Obrigada. Obrigada, gente. Eu vou fazer uma oração e aí a gente encerra, tá? Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada, Pai, pela tua unção derramada aqui, Senhor. Senhor, eu oro a Ti e Te clamo, Senhor, que Tu venha sobre a minha vida, venha sobre a vida de cada uma, Senhor, que estava aqui ouvindo da Tua palavra. Senhor, nós confiamos em Ti, nós declaramos que a partir de hoje, Senhor,
nós confiaremos em Ti de todo o nosso coração. Nós seremos como o Monte Sião, que não se abala, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos traz calma, nos traz tranquilidade, nos traz a paz que excede todo entendimento. Nos traz provisão, Senhor, para os nossos dias difíceis. E vem entrar na nossa casa, vem sentar na nossa casa. Vem fazer parte do nosso lar, Senhor. Em nome de Jesus, a casa está aberta para Ti, Senhor. Faça o que for da Tua vontade, Pai. Nós estamos aqui, disponíveis para ser usadas por Ti. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor. Amém. Boa noite, gente. Até sexta-feira que vem. Aí eu combino com vocês o horário, mas as próximas sexta-feiras acho que vai ser de manhã mesmo. Fica um pouco melhor para mim fazer de manhã. E aí eu deixo salva. Mas a gente vai conversando, tá bom? Mas sexta-feira que vem vai ter live e a gente vai falar sobre Tiago, primeiro capítulo do livro de Tiago. Um beijo, boa noite.